Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês novamente nesse webinário. Hoje, para nós conversarmos um pouquinho sobre prevenção e pós-venção do suicídio. Então, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero convidar a todos para que unamos os nossos pensamentos, apaziguando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao alto. Pai querido, Jesus amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, em busca da Tua luz, do Teu amor. Abençoa, Senhor, o nosso propósito, renova as nossas energias, permita que Teus benfeitores e benfeitoras, em Teu nome, nos tragam nesta noite a inspiração amiga, a assistência necessária em favor das nossas tarefas. Sê conosco, Jesus, e que Tua luz continue amparando os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meu nome é Gilson Luiz Roberto, eu sou presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, médico homeopata, vice-presidente do Hospital Espírita de Porto Alegre, tenho especialização em psicologia analítica junguiana, e hoje, a convite do Amaral, nós vamos falar um pouquinho sobre suicídio, né? Já que estamos no Setembro Amarelo, que é o mês dedicado ao combate, à informação, à prevenção do suicídio. Na verdade, isso é uma campanha anual, né? Mas que a partir de 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, passaram no mês de setembro dar uma ênfase, já que mundialmente é o mês dedicado ao combate, à prevenção do suicídio. Sendo o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por isso, a nossa temática desta noite, nós conversamos um pouquinho sobre esse assunto, que diz respeito a todos nós, já que é uma ação que envolve toda a sociedade organizada, somos todos convidados a colaborar, a ajudar a nós superarmos esse problema que é de saúde pública, dados os índices graves, né, os índices alarmantes do suicídio. Nós temos no Brasil 32 pessoas que morrem por suicídio por dia, né, 13 mil por ano. No mundo, em torno de 1 milhão de pessoas cometem suicídio por ano. Então, é um assunto que diz respeito a todos nós e que exige um empenho, né, um esforço coletivo para nós conversarmos sobre esse assunto. Estamos atentos aos sinais, às situações que muitas vezes levam a pessoa a cometer suicídio, nos colocarmos à disposição para ouvir as pessoas que necessitam desabafar, ter um apoio, receber um auxílio, né?
E a tendência, hoje em dia, de que há um aumento, né, dos suicídios, agravados pela situação social que nós vivemos, agravado pela pandemia, que também aumentou o distanciamento social, o isolamento, gerou uma série de situações inesperadas para muitas pessoas que perderam emprego, que perderam seus entes queridos. Então, todas essas situações são situações agravantes. Mas, assim, é importante nós estarmos atentos a esse momento histórico que nós estamos vivendo. Há um sentimento na atualidade de perda de rumo, né, de estar à deriva, você se sente meio que perdidas. E também um sentimento de abandono. Isso é uma característica da situação pós-moderna que nós vivemos, né, numa sociedade que perdeu muito dos valores da modernidade, que era a estrutura familiar, os valores morais e éticos que permeavam, né, o pensamento moderno. Isso foi desconstruído numa sociedade muito voltada para as questões mais egoístas, né, mais para o individualismo do que as questões coletivas. Então, essa situação que nós estamos vivendo, da pós-modernidade, gerou o que nós chamamos da era da ansiedade e da depressão. Nunca se teve tantos quadros depressivos como nos dias atuais. Tanto é verdade que a depressão ela se tornou a causa principal de afastamento do trabalho. Antigamente, as doenças infecto-contagiosas, né, a gripes, doenças pneumonias, enfim, doenças respiratórias, infecciosas, eram as causas mais comuns de afastamento do trabalho. E com o passar do tempo, isso foi modificando, hoje é a depressão. Então, as doenças emocionais, que é uma consequência da atualidade, é a base, né, principal de levar as pessoas a cometer o suicídio, né? Então, nós precisamos aumentar a nossa capacidade de resiliência, de enfrentamento dos desafios da vida. Resiliência é um termo que veio da física, né, que quer dizer a capacidade dos metais suportarem uma pressão, uma situação de estresse, né? Isso foi trazido para o campo da sociologia, da psicologia, no sentido de que da capacidade da pessoa enfrentar as dificuldades da vida e transformar essas dificuldades num processo de crescimento. Então, quanto mais capacidade de resiliência nós temos, maior capacidade de enfrentamento das dificuldades, né? Um exemplo de resiliência aqui em Porto Alegre, onde eu moro, é da Fundação Thiago Lacerda, que é uma fundação criada por um casal que perderam o filho num acidente de carro. Esse rapaz, ele estava de carona, né, com um amigo, e esse amigo havia bebido, e no caminho sofreu um acidente e veio a óbito, então, o Thiago. E os pais, né, com essa dor imensa, poderiam ficar nessa posição de vitimização, de acusar, né, o rapaz que provocou o acidente e causou a morte do filho deles, mas de uma forma diferente, que a gente comum te vê, né, eles assumiram essa dor como uma forma de também amparar os pais e prevenir também novos acidentes de carro. Então eles criaram essa fundação com o nome do filho, que visa educar os jovens. Então eles vão nas festas, nas baladas aqui da noite em Porto Alegre, orientando assim aos adolescentes não beberem, ou se beber, não dirigir, fazem palestras educativas, e mais do que isso, eles passaram a amparar também os pais que perderam os seus filhos, de levar um consolo, de fazer grupo de autoajuda. Então, esse é um exemplo de pessoas que passaram por momentos muito difíceis, né, como a perda de um filho querido, e conseguiram transmutar a sua dor em auxílio à coletividade, porque a pessoa, quando passa por um sentimento de dor, né,
ele também passa a avaliar melhor a dor do outro. Só podemos dimensionar a perda de um filho num acidente de carro vivendo essa situação, né? Só que, em vez de ficar se lamentando, esse sentimento de misericórdia, né, de sentir a miséria do outro no seu coração, fez com que eles saíssem para a ação e ajudassem as pessoas. Então, a prevenção do suicídio, ela exige esse olhar também de todos nós, cuidadoso e amoroso em relação ao outro. Mesmo que nós não tenhamos passado por situações dolorosas, como a perda de alguém conhecido ou um familiar por suicídio, mas nós sabemos que uma perda dessa reflete, né, que é a pós-venção, em várias pessoas. Gera um impacto de dor, não só para a família, mas também para os amigos. Gera um abalo psicológico, traumático muito grande, com consequências emocionais graves, muitas vezes, para as pessoas que convivem com aquela pessoa. Então, o suicídio não afeta só a pessoa, a família, mas também um círculo de relações vinculados àquela pessoa. E gerando dor a todos, né? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade e temos que educar a nossa capacidade de ouvir o outro. Não só de ouvir, mas de escutar, né? A gente ouve, mas não escuta. Então, essa campanha, ela pede, né, que nós tenhamos essa escuta valorosa, essa escuta carinhosa, de quando alguém chegar até nós precisando de ajuda, que nós paramos e damos atenção. Porque é muito comum nos dias atuais de não ter tempo para nada. A corrida do dia a dia, a gente sempre adia algum compromisso mais social, afetivo, pelo trabalho. Encontra um amigo na rua, olha, estou correndo aqui, outro dia eu te ligo, né? E não tem tempo de conversar alguns minutos. Então, essa própria ansiedade, né, essa vida corrida, gera esse sentimento de desamparo que eu falava no início, que é a perda dos referenciais, que dá aquele sentimento de tu estar à deriva, né? De ir para lugar nenhum, para onde que essa sociedade está nos levando, que gera um sentimento de desamparo e de desmotivação, e esse desamparo ele é agravado pela sua falta de tempo para com o outro. E isso nós percebemos nas próprias relações familiares. Quando os pais, em função de excesso de compromissos materiais, de excesso de responsabilidades profissionais, acabam não tendo tempo para dialogar com os filhos, ou de dar atenção afetiva aos filhos. Então, tive esse tipo de desamparo muito grande entre os adolescentes, que acabam, então, buscando nas redes sociais, né, na internet, a relação, muitas vezes, sociais, que não tem, muitas vezes, no claro ou com os amigos. E nós sabemos que as redes sociais também é um campo muito vasto de informações, algumas muito boas, mas também outras informações que se tornam muitas vezes apologia, né, para a violência, para o bullying, para situações traumáticas, para encaminhamento, muitas vezes, para situações graves, né? Então, isso requer uma atenção muito grande de nós pais. As pesquisas feitas demonstram que mais de 4 horas, 5, 4 horas a mais de internet, isso predispõe a mais depressão e mais ansiedade. E a gente vê muitos adolescentes que acabam tendo uma certa compulsão até, né? Aumenta o processo de obsessivo compulsivo, até de dependência, as questões da internet, que quando tu tira, alguns têm uma síndrome de abstinência, têm dificuldade de ficar longe, né? Acabam tendo reações violentas, de agressividade contra os pais, de não suportar aquele tempo sem internet. Então isso mostra a gravidade que é, né, os jovens ficarem só presos a uma tela, sem criar vínculos mais concretos, afetivos. E então a importância da família, dos pais serem realmente aqueles que determinem
aqueles que dê os limites, e que estejam atentos aos adolescentes, e atento também aos sinais que muitas vezes vão aparecer que mostram que o adolescente não está bem. Né? Quais são os sinais? Né? Isolamento social, irritabilidade, né? Tristeza, o adolescente está desmotivado, está triste, são sinais que pode estar entrando no quadro depressivo, mutilações, às vezes ele passa a se mutilar. Essas mutilações muitas vezes não são facilmente vistas pelos pais, porque muitas vezes ficam escondidas, né? Mas é esse olhar cuidadoso, essa escuta cuidadosa que nós devemos resgatar na nossa sociedade, que está muito fragmentada, muito isolada. E a gente vê que está havendo um aumento muito grande de suicídios em adolescentes, exatamente por esse sentimento de desamparo, e até por não saber lidar, muitas vezes, com certas situações que acontecem no dia a dia. Né? A gente vê daí o bullying, né? Nós vemos aquelas situações, muitas vezes, de apologia ao suicídio, né? A baleia azul, depois teve outras situações que aconteceram também, e que muitas vezes impressionam o adolescente, e o adolescente está numa fase em que ele vive muito em função do coletivo, do grupo, né? Identidade de grupo. Então é muito fácil se deixar levar por essa identidade, eu queria mostrar para os colegas, né, que ele também deve ser aceito, deve ser acolhido, e ali ele se obriga muitas vezes a certas situações que colocam em risco a sua vida, né, os testes que eles produzem na internet. Então é muito interessante estar atento no que os nossos filhos, os nossos adolescentes têm acesso na internet, e de restringir, né, esse acesso para que não se torne uma coisa, gere uma dependência e uma dificuldade de lidar com a falta desses elementos, né? De tentar trazer eles mais para a relação familiar, da relação mais presencial dos amigos, de atividades outras que não seja só a internet, de atividades físicas, sociais, enfim. Então, uma das situações que nós devemos estar atentos é com relação à adolescência que está havendo. Aqui no Brasil, foge um pouquinho, né, a característica dos suicídios do mundo. A gente vê muito mais suicídio em criança crescendo e adolescente do que a pessoas de idade, como no mundo. Embora aqui no Rio Grande do Sul nós temos um dos maiores índices de suicídios, e aqui é muito comum o suicídio de idosos, e que agravou muito aqui na pandemia. Agora, há pouco tempo, estava acompanhando uma live de um colega psiquiatra, que ele estava falando que aumentou de 25% para 50% o atendimento de pessoas idosas com risco de suicídio, né, com ideação suicida, em função da pandemia, porque a pandemia ela agravou esse isolamento. Né? No caso do idoso é diferente, ele está aposentado muitas vezes ele perdeu sua companheira, seu companheiro. A gente sabe que a solidão é um dos fatores predisponente ao suicídio, né? A gente sabe que o suicídio é maior em pessoas solteiras, divorciadas, separadas, ou pessoas que estão sozinhas, né, viúvos, do que pessoas casadas. Então, a solidão é um fator de risco também. E então o idoso ele já perdeu várias referências importantes para ele já não tem a mesma força física, ele não tem a mesma coordenação motora, ele não tem a mesma agilidade que ele tinha antes, então vai perdendo coisas, perdeu o emprego, né, não tem aquela relação com os colegas de emprego, e muitas vezes o fato de perder uma companheira, um companheiro, é um fator gatilho, muitas vezes, para gerar um sentimento de solidão, de tristeza, e de não saber lidar, de não conter esse estado emocional, e acaba, muitas vezes, cometendo suicídio. Então, quando a pessoa fala assim, que ela está desesperançada, que a vida não tem mais razão para viver, né, que ela não tem mais motivação para continuar vivendo, e são frases, né, que nos levam a estar atentos e fazer essa escuta cuidadosa, porque ali a pessoa pode estar tendo uma ideação de suicídio, né? Se a pessoa diz que não tem mais sentido para a vida,
nada que lhe mova. Então é um sinal de alerta. Então são situações que muitas vezes levam a pessoa a se fragilizar, né? E aí vamos ver, temos vários aspectos que vão favorecer isso, aspectos sociais, né? A pobreza, problemas sociais graves, a perda do emprego, acontecimentos inesperados que geram uma situação de angústia, de tristeza da pessoa, pressão da sociedade, né? Pressão no trabalho, excesso, muitas vezes, de cobrança, que ele não consegue dar conta, se sente muito exigido, sentimentos de culpas. Muitas vezes a pessoa tem uma culpa dentro dela, e aquilo vai aumentando, vai crescendo, ela não consegue lidar com esse sentimento de culpa, e acaba daí cometendo suicídio, né? O bullying, traumas de infância são predisposição ao suicídio, né? Violência sexual, abusos, violências ocorridas na infância, aquilo muitas vezes gera no íntimo daquela pessoa, né? Angústia, mágoas, ressentimentos, que muitas vezes vão levar a pessoa a uma desesperança com relação à sociedade, à pessoa, né? Perda de emprego, perda de algum ente querido. Então são muitas vezes situações que a pessoa, naquele momento, ou já está fragilizada por outras situações, está num quadro depressivo, ou é um gatilho para cair num quadro depressivo. E aquilo muitas vezes acaba levando a pessoa a uma situação de desespero tão grande, de dor interna tão grande, que acaba a pessoa fugindo da realidade, né? Mas que nós sabemos, pela doutrina espírita, que essa fuga não existe, né? A gente vai se confrontar com a dor até agravada no mundo espiritual, que nós sabemos que a morte acelerada, né, ela gera consequências ao espírito, porque ainda há uma carga de vitalidade ao corpo, que não foi gasta naturalmente. Nós sabemos que nós temos uma cota de energia vital que nós trazemos para manter a nossa presente encarnação, e quando nós acessamos esse processo, né, em vez de haver um desligamento natural dos laços que prendem o espírito ao corpo, há um rompimento. E esse rompimento tem as suas consequências, e claro, depende da realidade espiritual de cada um, das situações que envolve. Mas é muito interessante que Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: muitas situações consideradas como suicidas na Terra não são consideradas suicidas no plano espiritual. E muitas situações que são consideradas como mortes naturais na Terra, aqui são vistas como suicídios. Por quê? Porque tem pessoas que se matam de maneira inconsciente, né? Há suicídios inconscientes. Quando a pessoa abusa de substâncias químicas, gerando, né, alguma patologia, a pessoa que fuma e gera um câncer de pulmão, é um suicídio indireto. Ela abreviou a sua vida através de um abuso, né, de uma substância. Pessoas que muitas vezes mascaram, né, a situação, provocam um acidente, mas que, na verdade, por trás daquele acidente há uma intenção, muitas vezes, de morrer, né, de cometer o suicídio. E tem casos que a gente acha que a pessoa cometeu suicídio, mas a espiritualidade não considera assim. Por quê? Porque a pessoa não estava num estado mental com capacidade de raciocinar de maneira equilibrada. Ela está num estado momentâneo de perturbação que não tem condições de ser responsabilizado pelos seus atos. E aí eu trago um exemplo para vocês que eu acompanhei, um caso que um colega psiquiatra nos encaminhou lá para a Casa Espírita, para atendimento espiritual, de uma moça que estava em quadro depressivo grave, e aí ela foi receber trabalho de desobsessão na nossa casa, e ele orientou a família para não deixar ela nunca sozinha, né? Tá sempre vigiando. No momento assim, ele não havia necessidade de internação, ela achou que não havia internação, mas só esse cuidado, né, dos pais e não deixar ela sozinha. Mas num certo momento, assim, a família se descuidou. Eles moram numa casa de 2 pisos, e ela foi até a sacada do 2º piso e acabou, né, se jogando, caindo dali. Embora seja uma altura, não fosse uma altura muito grande, eu conhecia lá a residência deles, dessa família,
e embora não fosse muito alta, ela acabou com a queda, tendo um traumatismo, né, severo, plano encefálico, e foi ao óbito. Quando nós tivemos a nossa próxima reunião espiritual, eu estava muito abatido, assim, né, muito preocupado com a situação desse espírito, e o nosso irmão Bezerra veio e disse: meu filho, não fique assim, tão preocupado, porque essa irmã foi acolhida por nós. Ela não foi considerada como suicida, porque ela agiu de uma maneira sem ter noção do que estava fazendo, dado o estado emocional de perturbação que ela se encontrava, e dado a perturbação espiritual também que lhe afligia. Então ela não tinha noção do que estava fazendo. Então eu vejo que o Emmanuel, né, correto nessa afirmação, que nem todas as situações que a gente considera como suicida elas são vistas. Por isso que é aquela questão do evangelho, né, não julgueis, né, todo julgamento é falha, a gente não tem controle de avaliar. Mas é importante que nós falamos sobre esse assunto, né, que nós quebramos esse tabu aí e falamos, por isso o Setembro Amarelo, para a gente poder conversar, alertar, chamar atenção, né, e nos unirmos como sociedade organizada na proteção das pessoas e de criar realmente, né, caminhos da gente poder ajudar. E as sociedades espíritas, elas têm um papel muito importante nesse sentido, porque as casas, elas são uma referência importante para receber pessoas que estão passando por momentos difíceis. E muitas com ideações suicidas, que muitas vezes nós não percebemos. Então, quem faz o atendimento fraterno, ele tem que estar capacitado a perceber esses sinais, né? Que a pessoa muitas vezes não fala de uma maneira clara que está pensando em suicídio, mas esses sinais nos levam a alertar, né? A ideia pessimista dela, o desencanto pela vida, como eu falei para vocês, né? O sentimento de perda de motivação para viver. Ela fala que não tem mais sentido a vida, que morrer seria uma coisa boa. Então, são discursos que nos alertam. E aí é fundamental que as casas estejam preparadas para o que fazer nesses casos, né? Como lidar com essas situações. Toda vez que a gente abre a internet, né, e coloca ali suicídio, já abre um pequeno mensagem na tela do CVV, Centro de Valorização da Vida 188. Isso é um procedimento de proteção, né? Todas as pessoas que andam na internet pensando em suicídio, às vezes a pessoa está ali para se informar, né, sobre o assunto, entender como lidar com a situação, mas tem pessoas que estão buscando formas de cometer suicídio. Então, toda vez que tu botar suicídio na internet, vai aparecer essa mensagem, né? Está precisando de ajuda, ligue para nós, número 188, que é um número nacional em todo o Brasil, que funciona 24 horas por dia, né, para ouvir pessoas. Então, uma das situações que a Casa Espírita pode encaminhar é o CVV, o 188, né, e pedir para a pessoa buscar auxílio psicológico, psiquiátrico. Há uma certa preconceito hoje em dia que doenças mentais, que tristeza, depressão é coisas bobas, né? Que é coisa de pessoas que não têm o que fazer. Isso é uma falta de consideração, uma falta de valorização do outro. Eu tenho um paciente que me diz: doutor, eu sempre achava que depressão era uma coisa que era uma bobagem, até eu ter depressão. Eu vi que a coisa é muito séria. Dói, pessoal. É a dor da alma. E a dor da alma, ela é tão importante até mais que a dor física, porque ela limita nossas vidas, né? Se eu estou com uma dor de cabeça muito forte, eu não consigo trabalhar. Eu tenho que tomar um analgésico, me deitar, descansar, até a dor passar e eu poder retomar minhas atividades do dia a dia.
A dor emocional, muitas vezes, ela é tão forte, pessoal, que ela nos paralisa. Né? Ela não nos permite a gente agir como nós agíamos antes. E precisa ser diminuída, precisa ser atenuada. Você toma um analgésico para conseguir aliviar a dor de cabeça e conseguir trabalhar, eu preciso muitas vezes de um medicamento para aliviar aqueles sintomas. Muitas vezes o medicamento não é suficiente para resolver, mas vai dar um alívio para eu poder trabalhar meu sentimento na terapia, né, através da psicoterapia, através do tratamento médico, com psiquiatra, com a orientação, com o apoio de amigos, com o apoio da família. Eu vou conseguir ir lidando com aquela dor. Então, não devemos desconsiderar de maneira alguma os sintomas emocionais, como muitas vezes a gente faz, ou desqualifica a dor emocional do outro, né, de um familiar, de um amigo, como se fosse coisa não muito importante, como se a emoção não tivesse muito importante. Aliás, isso é uma característica muito interessante. Nós damos muita importância para as questões cognitivas, né? A gente vê isso também na relação com nossos filhos. Nós queremos o melhor para eles, melhor faculdade, melhor educação, melhor colégio, mas não temos a mesma energia, o mesmo foco para as questões emocionais. A gente não dá muita importância para as emoções, para trabalhar as emoções, como a gente faz com a parte intelectual. Mas, na verdade, as emoções, elas que nos dirigem, elas que estão por trás de tudo. Eu posso ter uma alta capacidade cognitiva, intelectual, cultural, mas se eu não estiver bem emocionalmente, isso não tem importância nenhuma. Eu posso não saber usar esse recurso, porque me sinto inseguro, né? Porque eu sou uma pessoa com autoestima baixa. Então, o que adianta ter muito conhecimento e capacidade se emocionalmente eu não me sinto em condições, né, de usar esse recurso, porque não acredito em mim. Então, nós temos uma tendência a desvalorizar as questões emocionais. Mas elas são, na verdade, as coisas mais importantes com relação aos nossos filhos, com relação às pessoas, e até como nós agimos emocionalmente também em relação aos outros, né? Como nós lidamos com as nossas emoções. E a gente vê, então, ainda um certo tabu, um certo preconceito quando nós falamos em doenças emocionais, infelizmente. Né? E não só diria um tabu, né? Existe uma certa rejeição, o que existia antigamente com o tuberculoso, né? Que ninguém chegava perto, o pessoal que tinha câncer, havia uma certa tendência da sociedade de se isolar. A gente vê hoje em dia com relação às doenças psiquiátricas. Eu trabalho no Hospital Psiquiátrico, Hospital Espírita de Porto Alegre, e a gente busca daí parceiros, né, para nos ajudar com recursos financeiros, e muitas empresas não querem colocar o nome junto ao Hospital Espírita, por ser um hospital de doenças mentais. Eles põem um nome bem grande, ajudei as crianças com câncer, ajudei as crianças para transplante de rins, né, hospital de transplante, mas quando entra as doenças emocionais, ainda temos preconceitos. Mas todos nós somos emocionais. Todos nós somos passíveis de dores emocionais. Tristeza, alegrias, né, momentos de depressão, um dia pior, melhor, ansiedade. Quem que nós não temos? Quem de nós não tem as nossas feridas da alma, né, dessa e de outras vidas? Está muito vivo dentro de nós. Então está na hora de nós quebrar esse tabu, pessoal, né, de levar a sério as dores da alma, as dores emocionais, e também de respeitar os nossos limites. Hoje a gente vê muitas pessoas presas na que a gente chama de mito do herói, né? O herói, no final das histórias, sempre ele acaba morrendo, porque ele doa a própria vida para cumprir a missão. O herói, ele não quer saber, ele é movido por uma ideia. A ideia de salvar a princesa, a ideia de salvar o rei, de salvar uma pessoa, né? Então ele é movido por uma ideia que move o herói. Só que o herói acaba não olhando para si próprio. E aí ele não consegue respeitar seus limites. E numa sociedade como a nossa, de excesso de atividades e ansiogênica, a gente vê muitas pessoas presas no mito do herói. Lembra o mito do herói, a história da mitologia do Ícaro. Vocês devem lembrar, né, do Ícaro e de Dédalo. O Dédalo era um grande inventor
pai do Ícaro, muito criativo, né? Só que ele cometeu um crime. E ele que criou aquele labirinto do Minotauro, sabe? Em que os viajantes passavam na ilha de Creta lá, e paravam, daí o rei fazia uma festa e colocava os viajantes lá naquele labirinto, encontrava com o Minotauro e alimentava o Minotauro. O labirinto, na verdade, era uma armadilha para os viajantes incautos, né? Só que acontece que chegou lá um navio em que a filha do rei se apaixonou pelo herói ali, né? E ela, sabendo que ele ia entrar no labirinto, falou com Dédalo: Dédalo, mas como é que eu faço para sair do labirinto? Ele é simples, pega um novelo de lã e vai desenrolando. Depois é só enrolar de volta e tu sai do labirinto. E ela foi lá, deu um abraço no marinheiro, lá no herói, né, e deu de presente para ele um novelo de lã. E ele matou o Minotauro, saiu do labirinto e ainda fugiu com a filha do rei, né? Você imagina a raiva que o rei ficou. O que ele fez? Ele puniu o Dédalo e prendeu ele numa ilha, junto com o filho, que é o Ícaro. E não tinha como sair da ilha, porque não tinha barco, estavam presos no meio do oceano. Mas como o Dédalo era um cara muito criativo, inventivo, o que ele fez? Ele começou a recolher as penas das aves que sobrevoavam a ilha. E com cera das abelhas, ele constrói um par de asas de cera e penas que ele catou na ilha. Um par de asas para ele e um par de asas para o filho, o Ícaro. E disse assim para o Ícaro: vamos sair daqui voando, de uma maneira de sair em direção ao continente da ilha voando. Então, eles aguardaram um momento propício, que os ventos lá favoreciam, e diziam: é hoje, Ícaro, vamos sair voando daqui. Mas cuida, não voa muito baixo, perto do mar, e nem muito alto, perto do sol. E Dédalo, então, sai voando na frente, e Ícaro, que era um adolescente, ele olha para o sol e diz: não, eu quero alcançar o sol. E fica tomado por isso daí: eu quero alcançar o sol, quero alcançar o sol. Quando fica tomado por uma ideia, ele só enxerga aquilo. Então, à medida que ele foi movido por aquela ideia de alcançar o sol, e ficou fixado naquela ideia, ele não percebeu a fragilidade das suas asas. Que à medida que voava em direção do sol, o calor foi aumentando, foi aquecendo, e a cera foi, de uma maneira muito devagarzinha, se derretendo, né? Ficando cada vez mais mãozinhas, e quando vê as penas se desprendem, ele cai e morre, né? Então o herói tenta esticar a corda até ela arrebentar. Ele não respeita o limite deles, ele acha que consegue tudo, e que é capaz de dar conta de tudo. E aí muitas vezes a gente tende a não valorizar as nossas dores, os nossos limites. Então, se você está passando por um momento difícil, está angustiado, se sente desmotivado, está deprimido, busque ajuda. Respeita teus limites emocionais. Respeita teu lado humano. Todos nós somos humanos e temos as nossas dificuldades. Mas nós temos que ser também humildes de buscar o recurso, de valorizar a dor da alma. Assim como eu valorizo a dor que me incapacita, a dor na perna, a dor de cabeça, uma dor de barriga. Por que eu não dou valor para uma dor que é muito mais grave que a dor da alma? Então é fundamental que nós, quando tivermos assim, façamos um movimento, né, de buscar ajuda. E todos nós somos passíveis de passar por situações. Eu tenho vários colegas médicos espíritas que são excelentes expositores, que tiveram crise de pânico, quadro depressivo, são ótimos trabalhadores, e mesmo sendo muitas vezes até psiquiatras, como eu conheço alguns, passaram por momentos difíceis, que é comum, é natural, né, nesse momento que nós estamos num momento de encarnação, sermos confrontados com situações que nos experimentam a nossa fé, que desafiam a nossa resiliência, né? E que exige de nós essa inteireza de saber que a gente é humano e que a gente precisa de ajuda, que a medicina está aí também a serviço da espiritualidade. A ciência também está a serviço
da religiosidade do bem, no sentido de consolar, de aliviar e de ajudar na cura, né? Então é fundamental que quando nós estivermos passando por uma situação, não sejamos esse herói, né? Que não reconhece seus limites, que acha que dá conta de tudo, e muitas vezes a coisa realmente lá adiante, a gente vai esticar a corda e ela pode arrebentar. E aí já é muito tarde, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que estar atento, né? Saber lidar com as tensões do dia a dia, com as exigências, de respeitar nossos limites físicos e emocionais, de nos permitir também ter um momento de respirar, de lazer, né? De auto-amor, né? De alo-amor, como a Joana Grande fala, de saber se valorizar, de saber respeitar também o nosso corpo, o nosso descanso, a nossa saúde física e emocional. E Viktor Frankl, que é um neuropsiquiatra, psiquiatra austríaco, e que foi o criador da logoterapia, ele escreveu um livro, A Busca do Sentido. E ele, quando era adolescente, ele queria entender cientificamente o que move a vida das pessoas, né, o que gera a felicidade. E ele se formou, então, ele já, quando adolescente, se comunicava com Freud, né, e foi chamado a falar sobre esses assuntos que movia ele, e ele passou a estudar isso. Só que quando ele estava diretor de uma ala feminina no hospital psiquiátrico, eles foram invadidos na Segunda Guerra Mundial pelos alemães, e toda a família dele foi presa. A esposa dele estava grávida, foi obrigada a abortar, e foram separados e levados em campos de concentração. E ele estava desenvolvendo essa teoria. E lá, o campo de concentração foi um laboratório psicológico para ele também testar, né, e avaliar, refletir sobre as suas teorias. Então, até ele escondia, muitas vezes, nas roupas íntimas, o que ele escrevia, né, e ele era movido de querer sair de lá, no campo de concentração, e poder, né, trazer a lume todo esse conhecimento, toda essa reflexão que ele estava vivendo. E ele percebeu que o que movia as pessoas, dava condições de enfrentamento da situação e mantê-las vivas, era um sentido maior. Né? Um sentido que movia as pessoas. Então, se tinha um ente querido, queria se manter vivo para tentar descobrir onde estava, né? Um filho, aquilo dava força para enfrentar a fome, a desesperança de um campo de concentração, a violência que sofriam. E ele via que a questão também da violência, da índole do ser humano, dependia das condições culturais. Ele via pessoas, por exemplo, que eram prisioneiros, que roubavam outro prisioneiro. Havia prisioneiros que deixavam de comer seu pão para dar para outro. Ele viu soldados extremamente cruéis, né, que abusavam do seu poder, mas viu também soldados extremamente humanos que protegiam, que de uma maneira camuflada ajudavam os prisioneiros, né? E ali, então, ele criou esse livro, que foi um best-seller, quem não leu, sugiro que leia, que é A Busca do Sentido, que é essa história que ele viveu no campo de concentração. Interessante que eu vou saber depois, porque depois nunca mais soube da esposa dele, né? A esposa dele morreu, ele nunca mais encontrou, ele foi saber notícia aqui no Brasil, numa palestra que ele veio dar, quando alguns familiares dela conversaram com ele, e ele, depois de anos, já velhinho, né? Mas ele tinha essa vontade, né, de levar a sua teoria. Então ele vai dizer o seguinte, que tem 3 coisas que nós, seres humanos, não podemos evitar: o sofrimento, a morte e a culpa. Todos nós, seres humanos, vamos ter essas 3 experiências de sofrimento, seja sofrimento moral, sofrimento físico, emocional. A gente vai ter momentos que a gente vai perder um ente querido, a gente vai confrontar a morte, a gente vai se confrontar com ela em vários momentos das nossas vidas. E a culpa, ele diz que é um processo arquetípico, né, nosso. Né? Nós somos seres que erramos no passado. Trazemos uma lesão na nossa consciência.
André Luiz chama de zona do remorso, no livro Evolução dos Mundos. Que quando nós transgredimos a lei de Deus, nós temos uma lesão consciencial, né, uma lesão na nossa consciência, que ele chama de zona do remorso, que só tem duas maneiras de lidar com essa zona do remorso. Ou através do sofrimento, ou através do amor, né, da caridade, que a gente vai curar essa lesão. Então, isso é uma coisa arquetípica. Todos nós já cometemos equívocos, erros no passado, então trazemos um sentimento de culpa dentro de nós. Não tem ninguém que não tenha culpa dentro de si. Que pode ser agravado, né, pelas situações da nossa encarnação atual. Então, essas três coisas nós não podemos evitar. Sofrimento, morte e culpa, ele vai dizer, Viktor Frankl. Que a única maneira de lidar com essas situações é tendo algum sentido que move nossas vidas. Que nos dá força de enfrentamento. Então, quando não tenho nada que me move, nada que me mantenha, que dê um sentido para a minha vida, é fácil eu me criar uma desesperança e perder os vínculos que me ligam à minha existência. Né? E ele vai dizer que esses valores ligados ao sentido da vida não são valores materiais. São valores espirituais. É a espiritualidade que nos dá um sentido, que está acima das coisas materiais. Né? Então, se eu sou apegado à matéria e eu perco as minhas coisas materiais, o que me sustenta? Se eu sou apegado à minha família morre, o que me sustenta? Então, se eu não tenho uma fé, se eu não tenho uma crença, se não tem algo que me move a minha vida, né, como é que eu vou enfrentar os dilemas e conflitos da sociedade ou pessoais que eu me depare durante a minha existência? Então, precisamos criar uma coisa que nos dá sentido. Então, a espiritualidade, a religiosidade, as pesquisas mostram que é um fator de proteção contra a depressão e o suicídio. A fé nos dá sustentação. A fé nos dá coragem. A fé nos dá bom ânimo. E o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, dilatando a nossa visão de mundo e de homem, descortinando os horizontes da vida espiritual, demonstrando a vida após o túmulo, nos dá grande esperança. Né? Eu me lembro daquela história que Hilário Silva ditou, né? Não me lembro qual é a obra espírita, que ele fala que uma certa manhã Kardec acordou, era uma manhã fria em Paris, né? E estava um pouco abatido, muito cansado, em função da obra que ele vinha desenvolvendo, da codificação kardeciana, e das dificuldades que ele vivia, né? Muitas críticas, muito enfrentamento de problemas, e ele estava muito pensativo aquela manhã, se valia a pena todo aquele esforço. Né? E, de repente, a sua esposa, vê alguém bate na porta, e a sua esposa vai atender, e é um carteiro trazendo uma encomenda para Kardec. E Kardec, então, recebe aquele pacote muito bem embrulhado, muito bem, né, abre, e encontra o livro dos Espíritos, uma carta com o livro dos Espíritos. E naquela carta a pessoa explica, olha, eu me casei faz pouco tempo, era muito jovem, casei com fulana, ela era a razão da minha vida, mas uma doença começou a tomar conta da minha esposa, e essa doença cruel me tirou de mim. Ela era tudo para a minha vida. E a partir daquele momento, eu não mais tive momento para viver. E comecei a olhar, então, o rio Sena, a namorar ele, não sabia nadar, e numa noite fria, em que não havia ninguém, na madrugada de Paris, eu subi a ponte, e quando me botei o pé, a mão, no alambrado para me jogar, senti que estava úmido e via que tinha algo, e era um livro. E na luz bruxulenta, ali, li Livro dos Espíritos, e estava escrito assim, esse livro salvou minha vida. E aí eu passei, então, a lê-lo, e descobri que a minha querida mulher, que eu havia perdido, não estava morta. E continuava viva. Isso me trouxe novas esperanças, e eu percebi que só podia reencontrá-la se soubesse honrar
a vida que me Deus me deu. Então ele escreve a carta e estou lhe devolvendo o livro dos Espíritos encadenado, ele mandou encadenar, e dizer que continue teu trabalho, porque ele é muito importante. Aí Kardec, então, pega o livro dos Espíritos, abre, e ali está escrito aquilo que ele falou, esse livro salvou a minha vida, a assinatura da pessoa, e mais adiante também salvou a minha assinatura de quem encaminhou o livro para ele. E ali Kardec entendeu a importância do conhecimento espírita, né? Nos dá essa ideia da certeza que a morte não existe, que por mais que a gente tenha dificuldades, sofrimentos aqui na vida, tudo é passageiro, que tudo tem uma razão de ser, né? E que a fé, esse sentido da espiritualidade nos move, nos dá um sentido maior. A gente não está aqui só para passeio, né, pessoal? A gente está aqui para cumprir uma tarefa, para resgatar nossos débitos, para o enfrentamento do nosso passado, que muitas vezes retorna em forma de dificuldades, de dores, de familiares difíceis, de doenças, muitas vezes, que nós pedimos no mundo espiritual, mas que chegando aqui nós esquecemos das promessas que nós fizemos e daquilo que nos moveu voltar à Terra, das lutas que temos que passar, e acabamos muitas vezes sucumbindo à dor. Mas essa certeza que a vida continua, né, a certeza que nós não estamos desamparados pelo amor de Deus, e que tudo passa, como fala Maria, né, a nosso Chico, que um dia estava com muitas dificuldades e mandou Emmanuel perguntar, frente àquela situação, né, que ele está vivendo, e a Ricardo de Maria disse, isso também passa, né, Chico? Tudo passa, né? A dor passa, as dificuldades passam. Então nós temos que ter essa confiança no amor de Deus, por mais difíceis. E quando a situação apertar, busquemos ajuda. Eu me lembro também da história do nosso querido amigo do Chico, o Gigante Deitado, né? Que é chamado de Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça Ribeiro, que na sua adolescência contraiu uma doença autoimune reumática e perdeu a mobilidade das pernas, a doença foi se tornando mais grave, ele perdeu a mobilidade dos braços, ficou tetraplégico, só movia do pescoço para cima, e depois ficou cego. Eu tive a oportunidade de conhecer Jerônimo uma vez que ele veio dar uma palestra em Porto Alegre, e ficou na casa de um senhor e nos tornamos grandes amigos, que é o nosso irmão Breno, que já é desencarnado, mas ali a gente ficou sabendo de vários vínculos do passado, os reencarnatórios nossos, e o Jerônimo, ele dormia com um saco de areia sobre o peito para aliviar a dor, tão grande que a dor ele sentia. E certa feita, Jerônimo estava indo no médico, né? E foi visitar o Chico, e o Chico perguntou, como é que tu está? Como é que está teu coração? Jerônimo disse, Chico, está por um fio. O médico disse que meu coração tá muito mal, está por um fio. Daí o Chico, não, Jerônimo, mas tem fio de nylon, mas tem fio também de aço, né? Tem fio disso, daquilo. E o Emmanuel está dizendo que é para tu continuar trabalhando que o fio engrossa, né? Então, por mais difícil que a vida nos seja, né, vamos continuar acreditando, trabalhando, porque muitas vezes a gente reclama da falta do sapato e olha para o lado e vê pessoas sem pés, né? E a vida é um constante convite ao nosso amadurecimento, né? Nós temos vários ritos de passagens. Nós sabemos que os ritos de passagem são muito importantes em várias culturas, principalmente nas culturas indígenas, em que a pessoa tem que passar por um teste para mostrar que já é adulto, e é um teste de dor, né? Muitas vezes os índios põem uma tora em cima do adolescente e tem que sair correndo e os índios atrás, né, perseguindo. Eu vi um programa de televisão em que o índio ia casar, um jovem índio, e ele passou então por esse processo de rito de passagem, né, para mostrar que era adulto, que era forte, então ele tem que aguentar a dor. Então os índios levaram uma franta e jogaram numa formigueira para adormecer umas formigas que tinham uma picada muito dolorosa, e pegaram aquelas formigas que estavam anestesiadas ali,
e botaram numa luva que eles fizeram, uma luva de palha quadrada, e botaram um monte de formiga para picar a pessoa que botasse a luva. E durante a semana eles riscavam, sangravam as costas desse jovem e colocavam folhas para arder, né, para ele aguentar a dor. Então, no dia do casamento, ele foi vestido, ela passou também por um rito, que não foi permitido filmar ela, junto com as índias, né, só foi filmado ele. E no dia do casamento, ele vestiu todo vestido bem bonito, com o cocar bem colorido, né, aquela roupa já de noivo, né, da cultura deles, e ele botou, então, aquelas luvas nas mãos, e que com as formigas já espertas, né, mordendo ele, e ele tinha que dançar em direção à Índia, dançar, e balançava as mãos, né, provando para a Índia que ele já era homem, né, que ele suportava a dor da vida. Então, nós temos vários ritos de passagem na nossa vida, né, que é passada, primeiro dia de escola, e tem que ser a separação visual da mãe, né, aquela ansiedade de separação que a criança chora, chama a mãe para ficar ali na escolinha, a mãe tem que ficar na janela olhando e aparecendo, né? Então, o primeiro rito de passagem, a separação visual dos pais, né? A adolescência, o rito de passagem, primeiro emprego, casamento. Então, na nossa cultura, nós temos várias passagens e de ritos. E os índios Cherokees, eles têm, que é índios americanos, um rito muito interessante. Que quando o adolescente, então, começa a entrar na vida adulta, isso é uma coisa da cultura, ninguém pode comentar nada, ninguém passa por experiência, pode falar sobre ela. E eles colocam uma venda escura nos olhos do filho ou da filha. E quando começa a anoitecer, eles pegam o filho pela mão, a filha pela mão, e levam a algum local da floresta ou do campo, durante a noite, e escolhe um local para deixar o filho. Seja numa pedra, ou num tronco, ou no chão, e ele não pode sair dali até a hora do amanhecer. Né? E ali ele vai ser confrontado com seus medos, porque ele não consegue enxergar nada, mas ele vê o barulho das florestas, ele vê os ruivos dos lobos, ele vê o rastejar das serpentes, né? E ele tem que aguentar ali aquela situação. E só vai poder tirar as vendas quando o sol amanhecer. E quando amanhece daí, que o adolescente tira as vendas, ele percebe que, na verdade, o pai dele nunca se afastou dele. Ele deixou ali o filho, mas ficou do lado sem o filho perceber. E muitas vezes nós nos encontramos assim, né? Um pouquinho perdidos, vendados pelo mundo material, um pouco assustados, um pouco temerosos, mas nós nunca tivemos desamparado pelo amor de Deus. Muitas vezes nós não percebemos a sua presença, que muitas vezes as vendas que nós temos não nos permitem perceber. As vendas materiais, as vendas da dificuldade, o próprio sofrimento que muitas vezes se torna uma venda em nossos olhos. Mas Deus nunca esteve distante de nós. Ao contrário, nos dias mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, a parte espiritual se faz mais presente, porque a dor é vista pelo mundo espiritual como uma oração. Né? A gente emite pensamento de uma frequência mais alta, ondas mentais mais curtas, né, quando a gente tem um sofrimento, como fosse um mecanismo que Deus colocou dentro de nós, de como fosse um pedido de ajuda. Muitas vezes nós não conseguimos perceber essa ajuda, e estamos muitas vezes tão fechados na nossa dor, que nós muitas vezes não sentimos o amparo, mas ele está lá. Então, quando nós estivermos assim, meus amigos, vamos pedir ajuda, vamos pedir ajuda para um familiar, vamos buscar a ajuda de um ente querido, um auxílio profissional, porque tudo tem solução e tudo passa. Né? Que possamos unir as nossas mãos, os nossos corações nesses dias difíceis, nos ajudarmos entre nós todos, que somos todos uma família, né? Uma família espiritual, porque a dor de um é a dor do outro também. A dor de um é a dor de todos nós. Todos nós estamos no mesmo barco.
E como dizia, né, aquele tempo, naquela parábola de Jesus, aquela parte que ele está no navio e começa aquela tempestade, ele está dormindo, e os apóstolos assustados, então, com a possibilidade de morrerem, acordam Jesus, e Jesus prontamente amãe na tempestade, né, e apazigua os corações. Então, qualquer tempestade será passível de ser vencida se Jesus estiver na nossa embarcação, se Jesus estiver em nossas vidas, né? Que possamos contar sempre com a ajuda dele, renovar nossa esperança, nossa confiança, nossa coragem, e ajudando seremos ajudados. É o recado final que eu queria deixar para vocês. Eu convido a todos, então, para nós novamente fazermos uma oração de agradecimento, levando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo o Senhor pela vida e rogando por acréscimo de misericórdia, que teu amor nos fortaleça, Senhor, nos dê ânimo, coragem, que a nossa querida Mãe Santíssima estenda seu manto de luz, o seu manto de amor em favor de toda a humanidade. Que possamos renovar nossos votos de confiança a Ti, Senhor. Nosso ideal de trabalho, e que a Tua bondade leve neste momento a coragem, renovando a esperança, fortalecendo a fé em todos os corações desesperançados, oprimidos, que não falte a eles, Senhor, a Tua luz e o Teu amor. Sê conosco, Senhor, e que Tua presença permaneça junto de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus nos ampare.